Obrigado, senhora presidente. Queria saudar os futuros trabalhadores. Como eles já acabaram de dizer, eles querem trabalhar. Então, nós aqui temos que dizer que a Fundação Santa Cabrini, que foi criada em 1977, que cumpre um papel, todo mundo fala em reinserção social daqueles que cumprem pena. E, efetivamente, quem dá essa condição de forma concreta é a Fundação Santa Cabrini. Então, quero aqui dizer ao senhor governador que eu respeito, sei das dificuldades, mas nós não podemos deixar, pelo menos, de ouvi-los. Sentar com a liderança do governo, assim como foram feitos com os policiais civis, para dar um norte à vida dessas pessoas. Porque uma pessoa, quando faz concurso público, ela faz exatamente isso. Dedica a sua vida para passar num concurso, cria uma expectativa e a indefinição da vida dessas pessoas não pode se dar, porque hoje vivemos um momento de crise, enfim. Então, precisamos ter respeito para com essas pessoas, esse é o nosso encaminhamento. Principalmente pela relevância dos serviços prestados pela Fundação Santa Cabrini. Falando isso, senhora presidente, ontem vivemos um dia muito triste na Comissão da Criança, Adolescente e do Idoso. A nossa audiência pública foi provocada exatamente porque é o nosso compromisso de fiscalizar, estar sempre atento aos pleitos da população. E quando fizemos na primeira audiência pública, ouvindo os candidatos a conselheiros tutelares, os conselheiros, a associação dos conselheiros, tanto do Estado como do município, nós cobramos da Secretaria de Desenvolvimento Social do município do Rio de Janeiro uma posição responsável, assumindo os seus erros no pleito de outubro de 2004, de outubro de 2004, que era o pleito, 2004, de onde eu tirei 2004? 2015, do dia 4 de outubro de 2015, que foi um pleito que foi um absurdo o que aconteceu. O que era um pleito para ser, e a nossa cidade tem essa característica, o nosso parlamento no Estado é referência para toda a nossa nação. E aqui tínhamos por obrigação fazer um pleito legítimo, transparente, e o que vivemos foi exatamente o contrário. Buscamos das autoridades competentes respostas e obtivemos, por parte da comissão organizadora, algumas respostas que naquela primeira audiência ainda nos deixaram nós, membros da comissão, preocupados. Assim, determinamos que fosse feita uma nova audiência para poder dar àqueles candidatos ao Conselho Tutelar tranquilidade para que o pleito fosse feito ainda esse ano, mas atentando para todos os cuidados. O que aconteceu ontem foi um desrespeito. Claro que foi. A senhora, e eu até comentei, estou achando estranho, cadê o Ministério Público? Cadê a Defensoria Pública? Cadê a Secretaria de Desenvolvimento Social? Cadê os candidatos a conselheiros? Tinham, acho que eram 8 ou 9, sabíamos que tinha alguma coisa no ar. Enfim, quando cobramos a participação da Secretaria de Desenvolvimento Social, apareceu a senhora Nazaré depois de ela assumir o compromisso, quer dizer, ela disse pessoalmente que havia esquecido, mas ainda veio a tempo de dar algumas respostas. Enfim, mas achei muito estranho a posição, principalmente do senhor Sérgio Roque, que era representante da Associação dos Conselheiros do município do Rio de Janeiro. Ele já sabia que infelizmente, a nossa audiência não ia dar em nada, porque eles já tinham acertado com a nova formação, né, da comissão organizadora, já haviam destituído, já estava programado a destituição desta comissão e já sabiam, só iam comunicar às 2 horas da tarde, que não haveria mais a eleição no dia 6 de dezembro e marcando para março de 2016. Então, acho que faltou respeito, não ao nosso mandato, mas sim à Assembleia Legislativa. Mas que isso que sirva de exemplo também, porque quando recebermos aqui os pleitos, vamos ficar um pouco mais de pé atrás, porque a gente fica preocupado. Será que a gente está trabalhando para nada acontecer? Isso nos deixou bastante entristecidos. Mas, falando isso, senhora presidente, amanhã, eu não sei, eu acho que amanhã, o dia do conselheiro tutelar nacional.
A senhora, inclusive, propôs uma audiência para homenagearmos aqui esses conselheiros. Então, vamos aqui também mostrar a nossa indignação a todos eles, porque estamos aqui para caminharmos juntos deles. Nós não podemos buscar caminhos diferentes, porque como é que fica a eleição das outras cidades do estado do Rio de Janeiro que tiveram a sua eleição anulada? Nós precisamos dar uma resposta, porque a da cidade do Rio de Janeiro já foi dada a resposta, mas a gente precisa buscar das outras cidades para que a gente ainda tenha esse pleito esse ano. Mas, enfim, falado isso, senhora presidente, quero dizer que foi na sexta-feira, a CPI do Congresso Nacional, que busca em todo o Brasil acabar com os maus-tratos aos animais, esteve em diligência aqui na cidade do Rio de Janeiro, no nosso estado especificamente. E o deputado Áureo, o deputado federal Luiz Carlos Ramos, convocou para que nós pudéssemos acompanhar numa primeira oitiva, ouvindo pessoas que trouxeram para a gente alguns fatos muito verdadeiros e até com muita emoção por parte daquelas pessoas que realmente lutam pela defesa dos animais. Elas colocaram aqui, a reunião foi aqui mesmo na Assembleia, narrou fatos de maus-tratos de animais. E tratou especificamente, no caso, da Ilha de Paquetá. A Ilha de Paquetá, deputado Eulemar Coelho, convoco Vossa Excelência para que possa também, eu sei que o senhor é um defensor daqueles trabalhadores de lá, e eu também, nós estamos na Câmara Municipal, quando um projeto de lei foi levado para que acabe com a tração animal, transporte via tração animal, o senhor votou e eu também votei. Eu não sei, não me recordo como o senhor votou, especificamente no caso da Ilha de Paquetá. Nós lá recebemos aqueles representantes que ganham honestamente ali o seu sustento, usando os animais, e ali naquele momento apresentava ali o embate, tinha-se o debate dos maus-tratos, e eles apresentaram ali que não havia os maus-tratos. Então, o que eu fiz? Eu fui ao local, constatei que existe realmente maus-tratos. E os 17 carroceiros que lá estão mostraram a dificuldade, e eles até falaram, deputado Eulemar Coelho, se nós tivermos, por parte do governo, uma outra forma de sustentar as nossas famílias, nós não queremos mais dar continuidade a esse serviço. São 17 carroceiros. Claro que as famílias podem ser maiores, mas aqueles 17 que nos receberam lá, o deputado Luiz Carlos Ramos, que também era vereador, ouvimos o pleito daquelas pessoas. E na Ilha de Paquetá já há o entendimento de acabar com aquele, não posso dizer modal, mas com aquele transporte que lá é feito. Aos turistas, eles só pedem uma indenização. Por isso, faço um apelo ao prefeito Eduardo Paes, porque essas famílias sustentam, quer dizer, são sustentadas com esse trabalho há mais de 40 anos. Acabar e não dar uma condição digna dessas pessoas, eu acho injusto, deputado Eulemar Coelho. Mas foi constatado pela CPI as condições ali de maus-tratos àqueles animais, as cocheiras totalmente destruídas. E sabe o que eles disseram, deputado Eulemar Coelho? Eles falaram, olha, pelo que nós ganhamos hoje aqui, a renda deles é em torno de R$1.000 no saldo médio. Eles trabalham o verão para viver praticamente os outros períodos do ano. Então, é importante que haja essa acessibilidade. O deputado Áureo está levando para Brasília, como o deputado Luiz Carlos Ramos, se comprometeu de fazer uma emenda parlamentar. E lá, as emendas são verdadeiramente cumpridas, são emendas impositivas, para que a gente pudesse dar, por exemplo, a esses 17 carroceiros, substituir um veículo que seja ali elétrico, com umas condições que eles possam levar o turista e que eles possam realmente desenvolver. O que eu fiz questão de ir pessoalmente, deputado Eulemar, porque a gente escuta muitas coisas. A gente no estado tem alguns, por exemplo, alguns locais que trabalham o turismo, né? Como é o caso de Paraty. Eu vejo como aqueles animais são maltratados. Claro que a gente tem que buscar uma alternativa para aquelas pessoas. É uma cidade histórica, entendo isso, mas aqueles animais estão sofrendo demais. Já termino, como foi o caso de Petrópolis. Petrópolis agora mesmo, houve uma ação onde recolheram os animais, porque estavam lá sendo submetidos a maus tratos. Então, eu quero dizer que no estado do Rio de Janeiro, eu defendo
que a gente possa dizer um basta, dar um basta à atração animal no nosso Estado. Mas eu fiz referência ao seu nome, deputado Eliomar Coelho, que o senhor acompanhou, e eu também. Nós recebemos aqueles carroceiros e eles mostravam nas fotos, falavam que realmente não maltratavam os animais. Mas o quadro mudou. Eles não maltratam hoje porque querem. Eles estão, infelizmente, colocando esses animais nessas condições porque eles não têm condição hoje financeira de cuidar desses animais. Então aqui faço um apelo ao prefeito Eduardo Paes que escute esse pleito, porque é possível que a gente consiga resolver. São 17 carroceiros e a gente precisa acabar com essa maldade, que muitas vezes eu sei que não é feita até de forma dolosa, não. Mas a gente tem que mudar essa realidade dos maus tratos no nosso estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Só para levar em consideração, alguns estados já estão fazendo isso. Por exemplo, algumas cidades, como é o caso de Curitiba, Florianópolis, que acabaram de votar uma lei acabando com o transporte pela tração animal. Muito obrigado, senhora presidente.